Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais para vocês. Sejam bem-vindos ao canal TV Timão, informações e tudo de melhor, tudo que acontece aí no dia a dia do Timão, você fica sabendo aqui. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho, se não é inscrito, inscreva-se. Não paga nada por isso e clique no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e ele chega a mais corintianos como nós. E mais, seu comentário também é muito importante para nós. Alô da fiel de hoje para o Sadal, lá do Japão, acompanhando o nosso trabalho, que prazer, obrigada, viu? Assim como o Paulo Augusto, só que ele está na Irlanda, o Paulo Sérgio e a família em Ourinhos e também o Guilherme. Abraço carinhoso para vocês, obrigada pelo carinho. Agora sim tem notícias e informações. Vamos lá começar com o mercado da bola e depois a gente faz um giro com as notícias mais relevantes aí das últimas horas no Corinthians. Olha só, Breno Bidon, pelo menos o que a gente ficou sabendo aí dos bastidores, é que o staff dele irá trabalhar para que ele possa ser negociado por uma quantia que chegue, né, àquilo que o Corinthians pretende que seja bom para as duas partes. O meia Breno Bidon, que recebeu sondagens já nesta temporada de algumas equipes, mas as ofertas foram achadas como insuficientes pela alta cúpula do Corinthians e ele permaneceu no clube. O staff do jogador acredita que o atleta atingiu, né, um patamar de maturidade muito diferente do que quando ele começou no Corinthians, que está num outro nível e agora sim pode ser um ativo muito valoroso para o Corinthians. A cúpula do Corinthians prega cautela, né, afirmando que o melhor até para entender, né, a situação do mercado seria e será aguardar a próxima janela de transferências que acontece no final desta temporada com o mercado europeu. O Corinthians deseja uma oferta que pelo menos beire 12 milhões de euros. O Corinthians entende que não há ninguém inegociável, entretanto, a oferta tem que ser condizente com aquilo, né, que a cúpula espera. Nas conversas anteriores, nenhuma proposta superou 12 milhões de euros, mais ou menos 75 milhões de reais. E então o Corinthians achou que não valia a pena e nem abriu, né, negociações para liberar o atleta em definitivo. Não tem jeito, cara. Uma das soluções para o Corinthians, né, pelo menos amenizar o fluxo financeiro, é negociar jogadores se nada surgir de novo, né, nos próximos 15 dias. Pelo menos é o que a diretoria espera, né, que propostas cheguem para tentar ao menos renegociar os valores do name rights da Arena e também do patrocínio master. E mais, barca de saídas no Corinthians? Será? Vamos entender. Pessoal, no final desta quarta-feira, o jornalista Samir Carvalho revelou que a diretoria do Corinthians trabalha com uma lista de dispensas que dá quase um time. Segundo Samir, provavelmente, né, os jogadores que devem deixar o Timão na próxima temporada seriam, né, em tese, o goleiro Donelli, Hugo, lateral esquerdo, Félix Torres, zagueiro, Héctor Hernandes, que está até o momento treinando separado, Romero e Thales Magno. E essa lista pode aumentar, já que em alguns casos as situações seguem indefinidas. Casos dos revelados pela base Rian e Kaique, além do zagueiro Kaká e do volante Charles, que foi inclusive o autor do gol da vitória, chorado, mas valeu 3 pontos, entre Corinthians e Vitória na última rodada do Brasileirão. Eu vou reforçar aqui o que eu falei para vocês num vídeo anterior. Penso que deve haver, né, uma espécie de filtro mais fino, mais refinado na hora de contratar, né? Porque para dispensar não é tão simples assim. No vídeo que eu citei para vocês, uns 2 vídeos atrás aí eu citei, em detalhes casos aí dos jogadores que têm fim de contrato com o Corinthians agora no final desse ano e não é tão simples assim. Alguns deles terminou o vínculo, beleza, se o Corinthians não quiser renovar, um abraço, segue a vida. Só que a maioria, gente, tem contrato extenso com o Corinthians. E para dispensar não é falar, obrigado, tá, valeu demais, pega sua malinha e vaza. Não, tem que arcar aí com a multa rescisória, ônus contratual e tudo mais. Então, assim, é ter diligência para contratar, porque depois fica muito difícil e onera o clube. Isso eu já falei, para quem acompanha o canal diariamente, sabe, né, do que eu estou falando. Mas mesmo assim, né, tá aí a informação do Samir Carvalho, uma lista de dispensas gigantesca aí,
praticamente 10 nomes, que o Corinthians, segundo Samir, não teria interesse de prolongar o vínculo. Há conversas no sentido de renovar com o lateral esquerdo Angileri e a pretensão de manutenção do Maicon, mas, como eu falei para vocês, o clube da Ucrânia, com o qual o Maicon ainda tem vínculo, quer 12 milhões e 500 mil reais para liberá-lo em definitivo. Fala para mim, compensa ou não? E ainda, Corinthians recebe formalmente carta de intenção para se tornar SAF. Vamos saber. Pessoal, nesta quarta-feira, o Carlos Teixeira e o Eduardo Sallucci, que são os líderes do projeto Safiel, entregaram presencialmente e de forma física uma carta de intenções do projeto SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, para a cúpula diretiva do Corinthians, Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. A reunião durou cerca de 3 horas em Parque São Jorge. Eles conversaram durante 2 horas com o Tuma Júnior. O Stabile chegou para a reunião, mas ficou junto com todos os integrantes aí por cerca de 1 hora. Apesar de terem recebido essas cartas de intenções, nenhum dos cartolas teria assinado o documento. Essa assinatura é tida como a segunda etapa para o avanço do projeto. Esse estágio é preliminar, não é vinculativo e serve para afirmar uma espécie de compromisso, um acordo aí de cavalheiros com o grupo, mas sem necessariamente consumar um acordo. Ainda assim, mesmo que não fosse vincular a assinatura à decisão final, a liderança do Corinthians e a cúpula do Corinthians preferiu não assinar, pelo menos nesse momento. Os passos seguintes são estudo de viabilidade do projeto, registro e início das reservas sem cobrança e depois esse assunto, se avançar até essa fase, será levado à Assembleia de Sócios. Bom, por outro lado, também o presidente da Gaviões da FEL, Alê, falou que irá se reunir com a cúpula diretiva do Corinthians. Ele falou que nesse momento o interessante é ter humildade para entender também o estudo e o projeto proposto pela cúpula diretiva do Corinthians, também no sentido de se tornar uma SAF, mas um projeto diferente, com outros critérios, com outras movimentações, com outros trâmites. Eles falaram que irão sentar, conversar, tentar entender o outro lado e depois tomar uma posição sobre qual é mais vantajoso, qual vale a pena. Pessoal, que tudo indica, caminhamos agora sim rumo a se tornar uma SAF. Se será bom ou ruim, eu ainda não tenho opinião formada e quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. E mais, definidos duelos pela semifinal da Copa do Brasil. Pessoal, nesta quarta-feira à noite, a CBF, a entidade máxima do futebol nacional, confirmou as datas e horários da semifinal da Copa do Brasil, que será disputada entre Corinthians e Cruzeiro. Os jogos acontecerão nos dias 10 e 14 de dezembro. O jogo de ida está marcado para uma quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, lá no Mineirão, e o confronto de volta, decisivo, acontece no domingo próximo, às 18 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Lembramos que, além do troféu, a arrecadação e a premiação da Copa do Brasil desse ano será milionária, a premiação de quase 100 milhões de reais. Desses, Corinthians já garantiu 20 milhões. O Timão luta pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. Estão na galeria de troféus desse torneio as taças de 2019, 2002 e 1995. E vai Corinthians! E ainda, Neto causa, fala polêmica e detona astro do time. Pessoal, não dá pra entender o Neto, Num dia ele fala que o jogador é um baita jogador, no outro dia detona, com o cara. Enfim, ele mais uma vez criticou duramente o Memphis Depay e rasgou elogios a outro atleta desse mesmo elenco que ele já criticou outrora e falou inclusive que ele não teria condições de vestir a camisa do Corinthians. Abre aspas. Os volantes que fazem o gol, o cara, o Depay, tomou a camisa 10 do Garro na mão grande, uma das coisas mais narcisistas que já vi na minha vida. Fizeram o menino passar vergonha, disparou o Neto. E ele seguiu. Mateuzinho hoje é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Hoje é o melhor. E olha que eu já arregacei com o Mateuzinho, falou o Neto. E não para por aí, viu? Neto criticou o valor até do aluguel que Memphis Depay está pleiteando. Abre aspas. Olha como o futebol hoje é um lugar de mediocridade, narcisismo, pessoas que se acham maiores que o clube. Ah, não pude treinar porque meu helicóptero não decolou.
Pô, desculpa, cara. Essa casa que você está alugando é negociada por 80 milhões. Olha como eu sei, você já foi lá. Mais ninguém. E quer alugar por sabe quanto? 500 mil por mês? Não dá. Você não vai alugar porque os caras querem vender. Mas tem uma outra de 700 mil por mês, afirmou o Neto. O Neto criticou duramente o valor do aluguel, abre aspas. Que mundo é esse? Que visão é essa? Que mundo nós estamos? Um clube de futebol quebrado. Que moral que eu tenho com o elenco, com as pessoas, com a mulher que faz o bolo, a cozinheira que ganha 2 mil conto por mês. Aí não treina em semana decisiva pro Corinthians porque foi para o Rio de Janeiro e não pode voltar? Isso é uma barbaridade. Por que não voou pela ponte aérea de avião, de carro, de ônibus? O que foi fazer na folga não me importa, mas tem que voltar lá para trabalhar, criticou o Neto. E você, concorda ou discorda do Neto? Bom, galera, fechando aqui da nossa parte, informação, hein? O Souza deu mais um passo aí na recuperação de uma luxação que sofreu no ombro. Ele trabalhou em campo nesta quarta-feira, entretanto, não é certeza que ele estará disponível para o próximo desafio do Corinthians, que é contra o Grêmio, no domingo às 16 horas. O Timão joga na Neoquímica Arena. A equipe médica do Corinthians avalia os trabalhos em campo, mesmo com limitações, como muito promissor, que é um bom sinal. A expectativa é que ele seja reavaliado nos próximos dias e o departamento médico irá decidir se ele terá ou não condições de estar em campo no domingo que vem. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.